A todos um bom Natal. A todos um bom Natal. Pois é, episódio natalício de 2024. Natalício só temos o panetone, Só temos o Pantone. que nem é panetone. É um pan dulce. É um pão doce. E que o propósito era ser argentino e aqui diz carrapachado tipo madrileno. Ou seja, tudo ao lado. Mas o que não vai ser ao lado vai ser o episódio de hoje. Pois é. Gostaste dessa ponte? Parecia um radialista agora. Mais ou menos. Não parecia? Parecido um pouco. De repente parecia o Vasco Palmeirinho, uma cena assim. Nós o ano passado tentámos decorar o nosso cenário e trouxemos 2 canecas. Este ano nem tentámos e não trouxemos nada. Mas trouxemos a Pandulces que é vermelha. O pan dulce é tipo o único bolo natalício que eles têm. O que eu deveria considerar assustador. Eu não queria viver num país onde o único doce natalício Era o Pandulce, não é? era o pan dulce. Aqui isto comparado com os nossos sonhos, com as nossas Rabanadas! fatias douradas. Vês, nós... Rabanadas e fatias douradas é a mesma coisa. É. Vem da zona do país onde cresceste. Pois é. Eu acho que no meu caso não Na tem minha a ver com rabanadas. isso. Eu vou disparando consoante aquilo que me lembro. Por exemplo, rabanadas estava super distante da minha mente. Fatias douradas é do norte. É. Não tenho a certeza. Isto, um pan dulce, basicamente, é tipo o panetone do Brasil. Não sei se conhecem, mas se conhecerem eu acho que é parecido. Com aquelas frutas cristalizadas do bolo rei que ninguém gosta. Portanto, eu disse ao Tiago, tens uma missão, vai ao supermercado, mas quero um de chocolate, por favor. E não é que eu não gosto das frutas cristalizadas do bolo rei. Eu já disse isto ano passado e eu preciso de voltar a repetir porque isto é uma mensagem importantíssima para passar aí para casa, que é, se não gostam de bolo rei, experimentem cortar uma fatia fininha, meter na torradeira e comer com manteiga. Eu juro, mas é que eu juro que é impossível não gostar de bolo rei assim. Eu sou um bocadinho... Tu és a prova viva. Eu sou prova viva dessa situação. Eu servi um bocadinho de ratinho de laboratório dessa experiência. Eu odeio o bolo rei pela... Não é pelo bolo rei em si, é pelas frutas cristalizadas. No fundo, bolrinha é bolrinha. O bolo rei é com os frutos secos. Exatamente, bolrinha eu já gosto. Agora, bolo rei, devido às frutas cristalizadas, eu não curto, pá, não. com Nunca manteiga, gostei. torrado. Mas uma vez cedi a essa experiência, pá. Ai. Não vou dizer que adoro, Ai, eu adoro. mas fica 5 ou 10 vezes melhor. Por favor, experimentem, por favor. É bom, é bom, é bom. Só uma coisa que eu vos peço nesta vida é experimentem isso. Bem, passando para o que nos importa hoje, que é o pan dulce. Bora, abre. Qual é Cheira, que é? cheira, e isto cheira a manhãzitos. Isto é igualzinho a manhãzitos. Cheira a manhãzito. Isto é o manhãzito Isto é gigante. um manhãzito gigante, exatamente. E... E tal e qual o cheiro. Tal e qual. Tal e qual. Imagina, é mesmo triste que o bolo da tua cidade ou do teu Seja país manhãzito tenha uma gigante. manhãzito Não é que gigante. não saiba bem de longe a longe, Não, mas no imagina, Natal, no Natal, mas a querer algo mais rebuscado, não é? Algo mais... parece que deu trabalho. É isso. Nós, pronto, também fomos comprar outro pacote porque, vamos ser sinceros, viemos num dia de consultas, amanhã temos outro e... E é preciso gerir esforço. Exato. Mas eu utilizei a estratégia que eu utilizo sempre. 2 marcas, eu desconheço, não tenho contexto nenhum, vou na mais cara, que em princípio bate certo. Achas que essa tese resulta? Num contexto em que não fazes puto de ideia o que é uma coisa e o que é outra. Às vezes sim, outras vezes não. Eu gosto muito dessa tese, comprar o mais caro, na via das dúvidas é o mais caro. Uma coisa que eu gosto do panetone é a sua forma. Eu acho que é mais bonitinho do que o bolo rei. Acho que o bolo Mas rei... isso também não é difícil. Com aquelas frutas cristalizadas ninguém tem paciência. Mas este também tem frutas cristalizadas, Tiago. Tu é que compraste o de Tem. chocolate. Não, tu compraste o de Estava-me a chocolate. assustar. Sim. O desespero tem. Sim. Este também Será que isto é tem. para tirar ou que te corta? Não, eu acho que isto se corta com o Eu papel. acho que se está aí é porque tem um papel... E a faca nem vai até lá abaixo. E ainda havia um maior, não havia minis. Este era o de 400 gramas, mas não havia mais pequenino do que isto. Quais é que são as tuas expectativas, sinceras? Nós já provámos isto, não é? Eu já provei pelo menos panetone muitas vezes. Eu já sei que gosto, mas imagina, não acho que se vá comparar. Eu não sei porque é que eu estou a cortar isto assim, honestamente. Se calhar é preciso também um curso para cortar o panetone. Mas eu não acho que isto se compare de maneira nenhuma aos bolos que nós temos. Epá,
Ih, parece bué da secão. E já estou a identificar aí um deserto, não? É um ser bocadinho que seja árido, não é? fofinho. Este bolo. E espero que seja só uma fruto da minha percepção, sabes? É que isto parece uma solinha de sapato com pedacinhos de chocolate no meio. Será que o papel se tira? Não, só está aí em princípio. É pá, a experiência não está a ser nada boa até agora. Agarro-te aqui no pano. Isto com pano é um Natal super triste, não achas? Pá, não vou dizer super triste, mas é um bocadinho menos feliz, não é? Vamos provar? Está a ver. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, é um bocado complicado. É um bocado complicado, concordo. Eu não sabia que era possível haver um bolo mais seco com manhãzito, mas é. E é este. Meu Deus. Ou tu estás num dia de excesso de saliva, ou vais ter muita dificuldade em... melhor. Não, isto requer muita saliva para ir para baixo. É esse tipo de bolo que estamos a falar. Agora parece melhor. Mas é, imagina, é tal e qual o manhãzito, não há uma única diferença. É o formato. O outro é mais fofinho, dá um ar acolhedor. Este aqui parece aquele pelo dos cães assim, farruscos, sabes? Tu sentes que o pelo parece palhadaço. É um bocadinho como este bolo. É menos apelativo ao toque. E este bolo faz-me recordar isso. Em comparação com o manhãzito, que é doce, que é cremoso. Tipo, O manhãzito é tudo menos cremoso, Tiago. Há quantos Não. anos é que não comes um manhãzito? anos. Mas quando era puto comia. Era seco. Mas não é tão seco quanto este. Não notas a diferença. Repara, o próprio tamanho é assim oval e pequenino, o que também ajuda a ficar menos seco, sabes? Este, em termos de pepitas por metro quadrado, é muito fraco em Imagina. comparação com o manhãzito. Como é que eu posso dizer isto? O bolo fica cá em casa e não se estraga, vamos comendo, mas não compraria novamente, nem comparo isto a nenhum doce nosso. Só os que eu não gosto. Só para aí é um bolo rei de 4 dias. Mas o bolo rei, como é para comer torrado com manteiga, mesmo que passe em 10, fica sempre bom. Pois é. Mas quem te diz a ti que isto cortado fininho, na torradeira, com um bocado de manteiga, Ih, mas chocolate com manteiga já não era me um puxa bocado ao tanto. lado. Não sei, imagino mais as Manteiga frutas. com cacau, não? As frutas, mas se calhar até fica bom. Pois, se calhar. Só que sabes o que é que eu gosto mais no bolo rei? É que o bolo rei tem aquele brilho por cima, Sim, que quando vai à torradeira fica líquido sim. e fica... Sim, por acaso, essa dica que me deste foi o ano passado, não foi? Acho que foi a primeira vez que provei bolo rei assim dessa forma. Porque eu já não... Já não davas a oportunidade faz Não, tempo. já não dava há montes de anos. Porque vais-te convencendo, estás a ver que não gostas. E isso para mim já estava bastante reforçado. Então já nem dava chance. Era eu em Faro e o bolo rei lá em Bragança, quase a fugir para a Espanha. É um bocadinho por aqui. Este bolo achei está ali um bocadinho nas amarguras do deserto. No fundo era derretê-lo e fazer um novo. Essa era a solução para o pão dulce. Pegar o pão dulce da história e começar tudo de novo. Era começar tudo de novo. Toda uma cultura De pão dulce nova. da Argentina ou sul-americana de novo, não é? No Brasil também há. E hoje vamos falar sobre Natal, que é amanhã, noite 24, porque hoje é segunda-feira, dia 23. Esta hora, como vocês já sabem, quem nos acompanha no Instagram sabe que nós já estamos em Portugal, mas ainda estamos a gravar aqui. E vamos falar um bocadinho sobre o Natal, porque é um tema para muita gente. E o quê, Tiago? Ajuda-me, não vês aqui eu a tentar prolongar as sílabas? Ok, então hoje vamos falar do quê? Vamos falar do Natal, de comentários despropositados muito vinculados ao corpo, à alimentação, à cultura da dieta, que está muito presente aqui. Porquê? Porque estes temas, de alguma forma, têm-se tornado ao longo dos anos temas mais centrais, não é? Um bocadinho como o bom dia, boa tarde, conversas de circunstância. Ontem fez sol, ontem não fez sol, hoje estás mais gordo, há um mês estavas mais magro. Ou seja, isto está a entrar cada vez mais, não é? Tem-se intensificado esta entrada
de conversas acerca da comida, das calorias, do engordar, do comecei dieta X e olha que estou a ver resultados, devias começar também. Tudo isto está a entrar muito na conversa de circunstância, né? Na conversa quando queres falar sobre alguma coisa, não há bem um tema, estás ali na superficialidade. Este é um dos temas que vem para cima da mesa, né? É outra cartada. É o as, é o bom dia, boa tarde, o rei ou o valete é aqui tipo, olha, estás um bocadinho mais magro. Então, eu acredito que as pessoas não façam isso por mal, não é? É meramente conversa de circunstância e talvez até venha de um sítio em que ou as pessoas não têm consciência nenhuma acerca do tema, que na verdade também não precisam de ter, ou então vem de um ponto em que isso não é uma grande questão para a pessoa. Normalmente até vem de, se formos a refletir, não que seja uma regra, mas normalmente até vem de idades mais avançadas, outros tempos, em que isto não era uma questão, não é? Lá está um bocadinho como a pirâmide de Maslow, não é? Se as necessidades básicas não estão garantidas, então um comentáriozinho acerca do corpo, isso imagina, que parvoíce até estares a levar isso a mal, não é? Quando antes eu tinha que dividir uma sardinha com 10, agora estás-me a vir tu dizer que eu não posso dizer que estás mais magro, ou mais gordo, ou o que seja. Acho que também tem a ver um bocadinho com isso, não é? E pronto, este é o tema que vamos falar hoje. Estás a rir para quê? Ganda título. Então, mas tu pediste-me para eu introduzir, porque tu estavas embasbacada. Muito bem. Introduzi muito bem. Então, olha, se calhar começar por refletir quais é que são as nossas expectativas, não é? Ou seja, pode ser interessante criar expectativas em relação ao que eu quero que seja o meu Natal. Achas Ou que não pode? criar demasiadas. Ou não criar demasiadas. Sabes que eu acho que, e já refleti sobre isto, que é os mídia, redes sociais inclusive, mas mesmo os anúncios de Natal, etc., se tu vires, dão sempre um padrão de Natal. Existe um padrão de Natal que é o socialmente desejado, que eu vou dizer como é que é. É uma mesa assim ao comprido quadrada, uma família gigante, muitas crianças, Há sempre uma rena, não é? Na cabeça de alguém. Há sempre uma rena na cabeça de alguém. Há sempre uma rena na cabeça Muitas de alguém. crianças, muitas crianças. Se não tens família, se não tens crianças na família, nem devias ter Natal. Alguns têm que estar ali com uma camisolinha de rena Sim. também, assim verde, outros vermelho, Um bom velhote, um bem velhote. um bom velhote para fazer ali, tipo, ai que fofinho. Sim, O neto, fofinho, o neto conta histórias, conta experiências. sempre com o livro aberto, sempre com o livro aberto. Na foto? Não, no Natal, Não, no tipo, Natal, está sempre com o livro aberto. Sim, sim, O livro das histórias das crianças. Sim, sim. Lareira, Sim. Se não castiçais no meio da mesa. Acho que nem é permitido dizeres que estás no Natal se não tiveres lareira, não é? Não, nem devias. Não, mas os natais são sempre estes. E isto passa um bocado uma mensagem de que se tu não tens aquele estereótipo, meio que falta alguma coisa, percebes? Claro que isto não afeta toda a gente, nem toda a gente pensa isto. Há pessoas que é completamente indiferente e ótimo que seja, porque esse é o objetivo. Mas há pessoas que ficam meio melindradas. Melindradas é uma palavra que eu não dizia há muitos anos. Ficam meio melindradas de sentirem que falta alguma coisa por não terem uma família assim, ou por não se darem todos bem, ou porque, inevitavelmente, à medida que nós vamos crescendo, há pessoas que vão falecendo e o Natal perde um bocadinho, muitas vezes, aquela magia que tinha antes quando éramos crianças e essas pessoas estavam presentes. Ou seja, à medida que eu acho que o Natal, quando és criança, depois à medida que tu vais crescendo, para muitas pessoas não continua a ser tão bom, ou até não tiveram, não têm memórias boas de criança e isso também se transpõe depois para aquilo que é a vida adulta. Enfim, existe um conjunto de situações que podem estar a acontecer que faça com que o Natal seja uma altura particularmente complicada para algumas pessoas. Pode ser interessante, conscientemente, decidirmos se isso for uma questão para nós, se sentirmos que não estamos tão presentes, ou por questões de comparação via rede social. Pode ser interessante diminuirmos aqui a nossa exposição às redes sociais nesta época natalícia. No fundo, nós todos
de alguma forma, muitas vezes nos comparamos em determinadas coisas. E geralmente aquilo que nós tendemos a comparar são aquilo que muitas vezes são as nossas inseguranças ou aquilo que nos deixa triste. Ninguém compara, ninguém está super feliz com uma coisa e vai comparar exatamente essa coisa. Geralmente não é esse o padrão. Então é percebermos o que é que nós temos tendência para comparar, para perceber que se calhar também são inseguranças que nós temos e que temos que trabalhar depois fora num outro contexto, obviamente. Perceber quais são essas comparações que nós fazemos, de que forma é que as fazemos e tentar evitar as redes sociais, se for a forma que nós usamos para comparar. Acho que isso é super importante, perceber que muitas vezes criamos expectativas que são irrealistas para de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Depois, falando mais especificamente da parte da comida, que também é todo um tema. É uma altura que promove maior consumo alimentar, por conta do convívio, do envolvimento familiar. E tudo isso é normal, tudo isso é saudável, tudo isso é expectável, mas, no entanto, surgem aqui vários desafios, não é? Há pessoas que sentem mais desafios em relação a não conseguir gerir emocionalmente esta saída da rotina, ficam com muito medo, que isso se traduza no aumento de peso. Há outras pessoas que ficam com bastante receio e com pensamentos constantes acerca de não devia estar a comer isto, mas agora vou comer um bocadinho, agora sinto-me culpado, e não saem deste ciclo de pensamento constante que não deveria estar a comer, mas está a comer, sente-se culpado por isso. Já há vários desafios, há sempre também aquele tio ou aquele primo afastado que faz um comentário e não sabendo, e isso acaba por ser gatilho para uma pessoa que está na mesa. E isso pode, inclusive, impactar aquilo que vão ser as próximas semanas em termos emocionais e, por consequência, em termos alimentares daquela pessoa. Ou seja, há toda aqui uma panóplia, né, de eventos a acontecerem no Natal, uns mais positivos, outros menos positivos. O Natal já vai ser, por si só, um momento em que vamos sair da rotina. Eu sei que parece óbvio, não é? Não estou a dar nenhuma informação a ninguém, mas se calhar normalizar que excessos pontuais fazem parte daquilo que é o equilíbrio. Ou seja, desequilíbrios fazem parte do equilíbrio. Desde que estes desequilíbrios, neste caso mais para o excesso do que para a restrição, porque também há desequilíbrio para a restrição, desequilíbrios são normais durante um curto período de tempo se isso não se tornar um padrão. Ou seja, uma alimentação equilibrada também faz parte de desequilíbrios. E se calhar normalizar isto. Sim, eu acho que o Natal, na maior parte das casas, o Natal não é só um dia. E acho que aqui começa um problema na cabeça das pessoas, que é, tens o 24, que se estende para o 25 e que muitas vezes, na maior parte das vezes, o que eu vejo é que se estende até à passagem de ano. E depois na passagem de ano acaba. Ou seja, se calhar traduzirmos por miúdos o Natal em termos... Estamos a falar em termos desta questão da comida, de haver mais disponibilidade alimentar, etc. O Natal, para a maior parte das pessoas, eu diria que é uma semana. Em termos de comida com excessos e sobremesas e etc, essas coisas todas. O que ainda assim, eu acho que, imagina, no Natal em si, 24 e 25, claro que é importante nós termos, nós não queremos ficar mal dispostos e comer tanto que ficamos mal e passamos mal no final. Isso não faz sentido porque nós não vamos estar a aproveitar aqueles dias, não é? O Natal é sobre comida, mas não é só sobre comida, então colocar o nosso foco só na comida também não é uma coisa positiva. Nós queremos aproveitar, mas não queremos chegar a um ponto em que estamos a sentir-nos mal, que deixamos de aproveitar a noite por ficarmos mal dispostos ou o que seja. Por outro lado, lá está, temos pessoas com diferentes contextos. Imagina, há pessoas que até não exageram a nível de quantidades ao ponto de ficarem mal dispostas, mas sentem-se culpadas e a culpa é uma emoção que está muito presente e faz com que não consigam desfrutar. Mesmo que o Natal seja uma semana, é uma semana no ano que não é assim tanto. Ou seja, eu acho que, e aquilo que é a minha visão sobre o tema, eu acho honestamente que faz todo o sentido aproveitarmos a comida, etc., que está presente nesta época e que não está presente em mais época nenhuma. Ou seja, nós temos imensos alimentos que são super sazonais de Natal, tipo fatias douradas. Ai, agora estou a ser a pessoa que diz fatias douradas. Rabanadas, sonhos, sei lá, o bolo rei também é na Páscoa.
mas pronto, bolo rei, mesmo toda a questão de convívio das pessoas, as pessoas, imagina, é das poucas datas que as pessoas, tu vais à rua e tu não vês ninguém porque está toda a gente em casa com a família e isso é incrível, não é? Então eu acho honestamente que a comida devia ser a menor das preocupações, devia ser mesmo um motivo de que bom que temos esta comida toda em cima da mesa, que bom que temos primeiro o privilégio de ter esta comida, que bom que são coisas que eu gosto e que vou poder comer e que não comer mais nenhuma altura do ano. Em relação a calorias, se é nutricionalmente equilibrado, se não é, eu acho que mesmo que devia ser, nas prioridades todas, devia ser uma das últimas preocupações, porque são 2 dias e não faz absolutamente diferença nenhuma aqueles 2 dias o que nós vamos comer. Eu acho é que não devemos, claro, ficar mal dispostos, etc., porque isso vai fazer com que nós não aproveitemos a consoada no seu esplendor, porque vamos ficar mal por conta da comida, não é? Então, acho que o objetivo é ficar num ponto tranquilo, mas em relação à parte nutricional, eu acho honestamente que é zero relevante. Não sei se concordas, mas acho que, imagina, é relevantezinho, claro, porque é sempre relevante, mas não é relevante em termos de saúde. Ou seja, imagina, a minha preocupação maior, se calhar no dia 24, é conseguir almoçar alguma coisa, porque, por exemplo, no meu caso em específico, eu fico muitas vezes, faço uma refeição à hora do almoço, assim, mais leve, porque estou ocupada a fazer coisas, e depois chego com muita fome ao jantar, e isso não é positivo, porque depois vou comer muito mais rápido, não vou conseguir desfrutar tão bem, mas não pela parte nutricional, percebes? Sim, porque repara, se olharmos para aquilo que é o ano, se olharmos para cada dia como um tijolinho, não é? Um ano tem cerca de 365 tijolinhos. Um tijolinho em 365 é absolutamente irrelevante, não é? Se nós olharmos com essa visão de médio prazo, pelo menos, já não digo de longo, mas se olharmos com a visão de médio prazo, um tijolinho em 360 e tal é irrelevante. Ou 2, vá, 24 Ou ou 2, ou 3, que seja, é irrelevante. Agora, temos é que encontrar o nosso ponto de equilíbrio, não é? Ou seja, não podemos estar sempre a viver nestes tijolinhos, mas não tem mal absolutamente nenhum e acho que é altamente saudável, até pegando no termo da OMS acerca do que é que significa saúde, o que é que significa ser saudável como um completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, fica bem explícito que a parte mental e a parte social que tem aqui muita presença no Natal, não é? O Natal é o maior evento social do ano, é transversal praticamente. ao mundo inteiro. Então é um evento que tem uma importância social significativa. E se esta parte social é parte integrante daquilo que é ser saudável, eu diria que uma das melhores preocupações neste dia é de facto a parte nutricional da alimentação, porque este tijolinho é só um em 360 e tal, se olharmos com uma visão, com um espectro anual, não é? Então, sim, não é muito relevante na minha visão. Mas em relação às sobras, ou seja, a comida que sobra e que depois acaba por ser comida no resto da semana, acho que aí já depende um bocadinho mais de. Ok, claro que aí a parte nutricional passa a ter uma importância diferente, não é? Porque nós também queremos estar bem, saciados ao longo do dia. Muitas vezes, há muitas pessoas que tiram férias nesta altura, principalmente eu acho que famílias com crianças mais pequenas costumam tirar férias, ou pessoas que voltam ao trabalho, ou pessoas que tiram férias e não têm crianças, e queremos estar bem e sentirmos que a alimentação está a completar o nosso dia e não que está a tomar conta do nosso dia, porque são sentimentos diferentes. Então acho que o importante nessa fase é, honestamente, continuar a incluir alimentos que nós gostamos e que estão presentes, se assim desejarmos, mas com consciência, ou seja, não estar a comer só porque sim, só porque está em cima da mesa e coisas que nós às vezes nem gostamos assim tanto. Às vezes acontece muito de, imagina, as melhores sobremesas, por exemplo, já foram comidas naqueles 2 principais dias, ou até, imagina, foram comidas nos 2 primeiros dias. Vai ficando para o final aquilo que as pessoas não gostam tanto, não é? Tipo o bolo rei. Tipo o bolo Na minha rei. casa o bolo rei fica sempre lá intacto. Pois, mas No agora... máximo tiram uma fatia Mas assim. este ano, Isto é nas torras com um casas bocadinho de vão dar. manteiga e vais a ver. Mas isto para dizer que é normal que, à medida que os dias vão passando, o que vai sobrando é aquilo que não estava tão bom ou não era do agrado de toda a gente, enfim, o que seja. E muitas vezes o que acontece é que existe o comer só por estar disponível, ou seja, eu nem gosto muito daquilo, mas olha, isto está aqui, vou comer, na mesma.
E isso é que eu acho que vale a pena pensar e se notarem que acontece, é uma coisa que é para trabalhar sobre isso, não necessariamente nessa época do Natal, mas mais tarde, porque não tem problema nenhum nós comermos, mas nós queremos comer alimentos que não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, como bolos, etc., porque nós gostamos e nos dão prazer e não só porque sim. Porque aí não existe um papel em estarmos a ter aquele comportamento, não é? Porque nós estamos a comer uma coisa que, do ponto de vista nutricional, não é muito interessante. Está tudo bem, porque esse também Não é o papel. não é o papel daquele alimento. O papel daquele alimento é dar-nos prazer. Mas eu estou a comer aquilo e nem sequer estou a ter muito prazer porque eu nem gosto muito daquilo. E à medida que estou a comer, estou-me a perguntar, mas porquê é que eu estou a comer isto? Então... Isso é quando desenvolves uma consciência alimentar maior. Porque quando nem tens uma consciência Sim. alimentar, tu nem te apercebes. Tu estás em piloto automático, Sim. é como o comboio TGV e tu no final percebes, talvez que não tenha sabido bem, mas nem equacionas que poderias não ter comido porque o único papel daquele alimento não estava a ser realizado, não é? Se o único papel é o prazer alimentar desse tipo de alimentos, então porquê é que eu estou a comer algo que não me gera prazer alimentar? Se esse, afinal de contas, era o único papel. Isto vem muito da questão da oportunidade, que é pessoas que tiveram em restrição durante muito tempo e que sentem que qualquer coisinha elas têm que aproveitar a oportunidade. Porque é um bocado como aquele exemplo que eu já dei várias vezes no podcast. Nós utilizamos várias vezes analogias para falar sobre isto, não é? E eu lembro-me de um que já demos anteriormente, que é tipo os animais abandonados. Que é, imagina, tens 2 gatos, um de rua e um de casa. Um que tem sempre comida à disposição e o outro que nunca tem. Se tu meteres 2 tigelas à frente de cada um, o que tem comida sempre à disposição vai comer até estar bem, vai parar de comer e quando voltar a ter fome volta lá para comer. O de rua vai comer até ficar mal disposto, porque ele não sabe quando é que vai ter comida novamente. E com a comida acontece exatamente o mesmo connosco, de uma forma um bocadinho mais consciente e diferente, obviamente, porque nós temos comida à disposição e muitas vezes estamos em restrição de alimentos em específico. Mas sim, eu diria que acho que a abordagem, honestamente, naquela que é a minha visão, deve ser esta, de forma tranquila, naqueles 2 dias, incluir aquilo que nós gostamos, ter este mesmo senso que eu estava a dizer que eu acho que é importante nestes 2 dias, ou seja, não é por ser dia 24 que faz sentido estar a comer um bolo que eu não gosto nada só porque está disponível, só porque tenho que provar todos e tenho que comer todos. Comermos até ficarmos bem, não ir com muita fome para a refeição principal, eu acho que também é importante, porque quando vamos com muita fome, a nossa parte mais emocional, a nossa parte mais criança vem ao de cima e quando as crianças ficam com fome elas já não querem comer o peixe cozido, elas querem comer passar para a sobremesa. O discernimento cai a pique. Cai a pique, completamente. Sim, e isso é muito importante. O que estavas a mencionar há bocado é aquilo que nós falamos muitas vezes, que é a mentalidade de escassez, né? Em que o nosso cérebro começa a percepcionar como uma oportunidade única e agimos, lá está, como tu mencionaste, né? De forma mais impulsiva, de forma mais inconsciente, porque percepcionamos que aquilo pode ser uma oportunidade. Isto porquê? Porque de alguma forma acreditamos inconscientemente que é a despedida. Este é um dos grandes desafios dessa questão. Isso mesmo vem em janeiro. Exatamente. Eu vou aproveitar tudo agora, porque em janeiro eu vou começar no foco outra vez. E o foco é igual a dieta barra restrição para boa parte das pessoas que nos estão a ouvir, talvez. Então, o que é que acontece? Esta dinâmica de eu vou aproveitar barra vou exagerar, vou comer mesmo coisas que não me dão assim tanto prazer, vou comer por aproveitamento e não por desfrutar, por prazer alimentar, sobrevive muito de eu tenho que aproveitar agora. Ou seja, sobrevive da despedida. Se nós formos abandonando o estar em dieta, e o estar em dieta vai muito para além da parte alimentar, o não estar em dieta é sobretudo também, começando pela parte mental, não é? Ter comportamentos de quem não está em dieta. Se não estão a entender o que é que significa estar em dieta, temos episódios para trás que explica isso, episódios como mentalidade de dieta e por aí fora, que agora não sei precisar, obviamente, o episódio. Mas sim, ou seja, esta percepção que o cérebro tem de despedida é que está aqui a desencadear muitas das vezes exagerarmos. Tanto na época natalícia, como em festas de aniversário
ou quando vais jantar à casa de alguém, de algum amigo, ou o que seja, ou de algum familiar, acaba por vir muitas das vezes aqui esta nuance comportamental, não é? Em que eu cometo excessos porque sinto de alguma forma estou-me a despedir da comida, estou-me a despedir daquela comida que eu gosto, que me dá prazer, porque em breve vêm outros alimentos que talvez eu nem goste, que eu acredito que sejam aqueles alimentos que eu tenho a comer para atingir um determinado objetivo corporal ou o que for. Sim, e acho que uma coisa que também é importante, que quando nós falamos de ter mais consciência à mesa, que eu acho que é super importante, o comermos mais de acordo com os nossos sinais de fome, saciedade, etc. Não sei se concordas, mas eu acredito que isso se aplica a todos os contextos, obviamente, mas acho que é menos relevante em contextos, por exemplo, o dia de Natal, onde estás com pessoas que se calhar não estás todos os dias, que não vês há muito tempo, existem muito mais estímulos, ou seja, o comer mais consciente muitas vezes vai ser mais difícil. Existe comida em cima da mesa que tu também não comes todos os dias, que é diferente, que não foste tu que fizeste e foi alguém teu parente, ente querido. Então acho que primeiro vejo que é muito comum, é muito mais difícil se experimentares comer de forma mais consciente com essas variáveis todas, é muito mais difícil de o fazer. E acredito que aquilo que vai definir os nossos resultados é aquilo que nós vamos fazer na nossa rotina diária, nas semanas de janeiro onde não se passa nada, de fevereiro onde começa a aparecer um sol e daí em diante. É nas épocas aborrecidas, não é? E não É. nos grandes momentos. Exatamente. No futebol até se costuma dizer, não, é nos jogos pequenos é que se ganham campeonatos, não é no Benfica Sporting. Isso são só 3 pontos. É contra os Chaves, é contra o Leixões. Olha, É uma ótima analogia, não é? Pois é. Não é no Benfica Sporting que se resolve o campeonato. É contra aqueles mais pequenos. Pois é, exatamente isso que eu acredito, ou seja, às vezes mesmo, e estou a dizer isto porque, pronto, como nós dissemos, viemos de um dia de consultas e o Natal foi um tema que surgiu muito. E para pessoas que até já estão mais avançadas no seu próprio processo em termos de relação com a comida, consciência alimentar, muitas vezes eu vejo que existe esta preocupação em ok, se no Natal eu não conseguir ser tão consciente ou não conseguir, sei lá, ter um comportamento que tenho hoje em dia na minha rotina, que já consegui alcançar esse tipo de resultado, e é perfeitamente normal que isso aconteça. Sim, realmente o Natal, lá está, por ser um tigelinho, ou vá, 3, 4 tigelinhos para quem leva a semana mais a sério, 3, 4 tigelinhos naquilo que vai ser o nosso ano não é assim tão relevante. Ou seja, sim é importante estratégias de consciência alimentar, sim é importante trabalharmos em nós mesmos, desenvolvermos melhor gestão emocional, melhorarmos a relação com a comida por conta disso também. Ou seja, isso é fundamental, sem dúvida. Mas o Natal talvez seja mais necessário aprendermos simplesmente a estar e a desfrutar e a colocar o foco, olha, né? Se calhar nos avós que já não víamos há 2 meses, ou colocar o foco naquela prima que veio da Suíça propositadamente e que já não a víamos desde o verão. Ou seja, colocar o foco nas pessoas que nós amamos e a comida poder ser só um veículo dos laços que juntam essas pessoas, não é? Que unem essas pessoas. A comida é a cereja no topo do bolo, mas tudo o que é de mais incrível no Natal é realmente o convívio social e retirarmos todos um tempo específico para estarmos com aquelas pessoas que gostamos e que muitas das vezes não são as pessoas que conseguimos estar tantas vezes quanto gostaríamos ao longo de todo o ano, não é? Por diversas razões. Profissionais, pessoas que emigram, etc, etc. Sim, imagina, no final do dia é só comida, ou seja, não há assim nada de tão grave que possa acontecer com aquela comida, mesmo que comas um bocadinho a mais,
está tudo bem. É só comida, ninguém vai morrer por causa disso. Então o foco, eu acredito, não deve mesmo ser a comida. A comida é um extra. E toda a gente adora comida de Natal, etc. Quer dizer, nem toda a gente adora comida de Natal, mas toda a gente adora a questão do convívio à mesa. Os portugueses têm muito essa cultura, não é? Então acho que é como estás a dizer, a comida tem que ser o elo e não, de repente, o que nos está a fazer de não aproveitar aquele momento. Nós tendemos a sobrevalorizar aquilo que pode acontecer no curto prazo, não é? E a subvalorizar aquilo que é possível atingir no médio e longo prazo. E a mesma coisa se aplica aqui no Natal, não é? Nós tendemos a sobrevalorizar aquilo que pode acontecer em termos de saúde, em termos de peso. Lá está, o Natal são esses tijolinhos, são 2, 3, 4 em 365. Nada vai acontecer na altura do Natal. Com isto, não estou a incentivar que comamos até nos sentirmos mal dispostos, como tu disseste, nada disso. Mas aceitar que talvez vá comer um bocadinho mais do que nos outros dias. É normal, é suposto, tenho alimentos à disposição, diversidade de alimentos à disposição que eu não costumo ter. Tenho pessoas que também influencia, não é? Toda a componente emocional, sim, toda aquela bolha de amor que muitas das vezes nós sentimos, não é? Aquele acolhimento da família, as conversas, as saudades, tudo isso influencia o ambiente e esse ambiente pode proporcionar eu continuar a comer. Não porque eu tenho mais fome, mas porque eu estou a desfrutar da conversa, porque eu estou a desfrutar da companhia de pessoas que eu já não estava há imenso tempo e pelas quais nutro algum sentimento. Então é normal isso depois influenciar a quantidade de comida que eu como. No entanto, não preciso de terminar de comer até me sentir completamente enfartado, não é? Uma coisa que mencionaste aí, que eu acho que é muito importante, e principalmente para pessoas que se pesam muito regularmente, que já sabem que nós não aconselhamos, principalmente nesta altura, por favor, guardem a balança, mas para pessoas que não conseguem, que ainda estão neste processo de desvincular-se um bocadinho da balança, é perfeitamente normal que nos dias a seguir ao Natal, se nós nos pusermos em cima de uma balança, se nós comemos um bocadinho a mais e comemos coisas diferentes, que vamos ver um aumento de peso, o que não significa que houve um aumento de gordura. E há pessoas que ficam muito assustadas porque de um dia para o outro pesam-se e aumentaram 2 quilos. E ai meu Deus, agora aumentei 2 quilos. Mas ninguém aumenta de um dia para a noite 2 quilos em gordura, isso é impossível. Então, se virem mais 2 quilos na balança é porque provavelmente beberam álcool, beberam menos água porque estavam entretidos na ceia de Natal como era suposto, comeram coisas com mais açúcar, comeram mais sal. Então, enfim, existe um conjunto de fatores que potenciam esta retenção de líquidos e fazem com que o peso aumente na balança nos dias seguintes, o que não significa que tenhamos que ir a correr fazer uma nova dieta. Então, e também não justifica. Eu também estou a dizer isto mesmo pela questão de compensações, porque nós estávamos a falar aqui há bocado que há pessoas que estendem o Natal até à passagem de ano, mas também há muitas pessoas que dia 26 ou mesmo dia 25 sentem que a necessidade de compensar ou com mais atividade física ou com jejum ou o que seja, o que obviamente também não é recomendado, porque isso o que vai promover é que se depois iniciamos o dia em jejum, ficamos com imensa fome e a meio do dia, se calhar, vamos ter um episódio de exagero alimentar, vamos ter um episódio de compulsão e vamos acabar a comer 1000 coisas, a ficar mal dispostos e a continuar este ciclo. Então, se obviamente sentem que desse lado a questão da comida, do peso é um tema nesta época, acho honestamente que é mesmo muito importante que, passando esta época, procurem ajuda para resolver, para que um próximo Natal possam desfrutar com mais calma, serenidade, presença, que neste momento se calhar estas questões com a comida não permitem. Sim, sim. E realmente esse é um dos grandes resultados da terapia nutricional. Estavas a dizer, e estava-me a recordar mesmo hoje, tive uma consulta em que a minha cliente estava a partilhar comigo exatamente isso. Repara, mais do que a redução da intensidade e da frequência dos episódios, que apesar de estar a acontecer, é um processo, não é? Não acontece do dia para a noite. Eu gosto logo de vincular isso no início, quando começa um processo de terapia nutricional, ou seja, tu vais vendo melhorias significativas, mas com o passar das semanas, não é? Não vais acordar num dia e resolveste todas essas questões.
Tu vais sim ter a capacidade de olhar para trás e reconhecer que estás a progredir, mas também vês que não está resolvido tudo do dia para a noite. Gosto logo de dar essa intro para colocar expectativas realistas. Um, e, e hoje uma cliente estava-me a dizer precisamente isso. Mais do que a redução dos episódios, etc., tive de férias e é incrível como as pessoas sentem-me mais leve, sentem-me mais tranquila. Ela dizia-me, né? Que sinto-me mais tranquila, sinto-me muito mais leve nas escolhas. Eu não tenho que estar a ver as emendas, não tenho que estar a estar tão aprisionada a um conjunto de regras, de restrições alimentares que eu tenho na minha cabeça e das quais não me consigo ver livre. Então, ela estava feliz até por expectativar pela primeira vez um Natal totalmente diferente, não é? Nesta altura o Natal ainda não foi, mas pelas férias que ela teve totalmente diferente de tudo o que ela já tinha vivido até então, em termos de liberdade alimentar, ela relatava-me que estava com expectativa bastante positiva para o Natal, devido a isso, porque sente-se muito mais livre. Mas não é livre de irresponsabilidade, é livre de, finalmente, tenho o discernimento para comer o que eu quero, mas que isso me permita fazer também escolhas conscientes e que vão de encontro àquilo que eu desejo, enquanto objetivos. Sim. Isso é muito interessante, porque não necessariamente precisamos de estar a viver sob regras alimentares, muitas das vezes rígidas, e algumas nem fazem sentido nenhum, para termos uma alimentação mais equilibrada, não é? Se formos a ver, muitas das vezes são estas regras rígidas que não nos permitem ter uma alimentação equilibrada, livre, ou seja, livre no sentido de livre de conceitos que não fazem qualquer sentido, como, por exemplo, não vou comer hidratos de carbono, alimentos ricos em hidratos de carbono, porque engordam, não vou... Pronto, essas narrativas que nós bem sabemos quais são e que não correspondem à realidade, não é? Sim. Mas que, de alguma forma, aprisionam as pessoas a viver segundo essas crenças e, por consequência, a não se sentirem livres e a estarem com sensação de culpa constante e de pensamentos persistentes. Não deveria estar a fazer isto, agora vou ter que compensar amanhã, treinar mais ou saltar o pequeno almoço porque este jantar não foi de acordo com aquilo que eu acredito que deveria ser. Então, um conjunto de situações que prejudicam muito a vida da pessoa, a saúde física e mental, e que esta cliente me estava a dizer que, até agora, de todas as transformações que teve, sem dúvida que esta é que a mais marcou. Porque é uma nova vida. É literalmente uma nova vida, sim, uma nova forma de experienciar a alimentação e toda essa tranquilidade que passa a existir neste tema que antes não existia. E é algo muito interessante que eu vejo na terapia nutricional. E eu acho que isso é mesmo importante, porque imagina, naquilo que é a minha visão, eu acho que o que faz sentido é que a alimentação, imagina, é Natal, a comida faz muito parte do Natal, mas tu tens de estar preocupado, sei lá, que não vais ter tempo para fazer as filhoses e que os ovos no continente estão esgotados e como é que eu vou fazer arroz doce sem gemas, porque a alimentação no Natal, estás preocupado com o que é que vais comer, se vais comer, se agora já posso comer aquilo, eu agora estou a comer isto, estou-me sentindo culpado. Imagina, este tipo de pensamentos tiram-te completamente daquilo que deve ser o Natal, que é estar presente. Até há a frase muito clichê de o melhor presente é estar presente. Sim. Imagina, quem tem questões com a comida muitas vezes não consegue estar presente, está presente, mas não está presente porque as questões com a comida estão a assolar os seus pensamentos e isso não é suposto. Desafiante. Porque a comida passa a ser o centro da vida dessa pessoa. Sim, exatamente. Então a pessoa está completamente aprisionada. A pessoa pensa que controla a comida, mas é totalmente controlada porque está a viver no centro da comida, não é? Exatamente. Ou o centro da sua vida passou a ser a comida. Então isso é... E esse centro da vida passar a ser a comida vem com algemas, não é? Atreladas à pessoa. Em que a pessoa quer, de alguma forma, a um lado dela, que quer controlar a comida porque sente que assim é mais seguro, assim não há hipótese de... Pois isto tem a ver com causas muito mais profundas, não é? Individuais.
Nós normalmente achamos que tem a ver por questões estéticas, mas depois tem a ver com questões muito mais profundas, ao nível de ser amado, respeitado, aceite. Normalmente é questões muito mais profundas do que aquelas que nós achamos. Mas pronto, não vamos por aí. E sem dúvida que nesta fase é pensarmos assim: o Natal é 1, 2, 3, 4 tigelinhos no meu ano. O foco desta altura não são os meus objetivos, ou não devem ser os meus objetivos. O foco desta altura é simplesmente desfrutar. Desfrutar, trazendo o meu meio termo, não é? Ou seja, tentando não exagerar ao ponto de me sentir mal disposto, mas também não estar constantemente, ou tentar, porque sei que pode ser muito desafiante, consoante o processo que cada pessoa esteja a passar neste momento, mas tentarmos pelo menos a não estar de calculadora na mão, não é? Em termos metafóricos, obviamente, de estarmos sempre a pensar, ok, já comi este bolo, ok, 300 calorias, agora será que... Não, é um tigelinho ou 2 tigelinhos. Em termos representativos, naquilo que são os 365 dias do ano, são só 2 tigelinhos. Ou seja, o centro desta época pode ser aproveitar as pessoas que quem eu gosto, aproveitar todo este espírito que se cria à volta desta época, ir também com mindset de experimentação, ao invés de, por exemplo, ir com aquela sensação de vou aproveitar tudo o máximo que eu consigo, deixa-me experimentar um bocadinho de tudo. Repara, ao experimentares um bocadinho de tudo, chegas ao final, há uma probabilidade gigante de estares satisfeito e não estares com sensação de infartamento. Não é? Em vez de enchermos o prato, por exemplo, experimentarmos um bocadinho de tudo. Avaliar como nós fazemos aqui no podcast. Olha, a mousse, mas claro, né, se foi a nossa mãe que fez a mousse, vamos sempre bater-nos. Vamos sempre dizer que é um 10. Vamos sempre dizer que é um 10, óbvio. Mas sim, é um bocado por aí, não é? Ou seja, tentarmos que esta época, o centro da época natalícia não seja a alimentação e que a alimentação seja só um veículo de demonstração de afeto, um veículo de convívio social que nos permita, de alguma forma, experienciar esta época e que seja uma época feliz, né? Que seja 1 ou 2 tigelinhos nos 365 que tenham valido a pena ser vividos. E acho que, acima de tudo, a mensagem que acho que é importante passarmos é que se as questões da comida, do corpo também são um tema nesta época e se está a roubar a vossa atenção, que deveria estar noutros pontos a aproveitar e a estar presente, como nós estávamos a mencionar há bocado, então é claramente um indício de que é preciso haver trabalho interno nesse sentido para no Natal daqui a 2, 3, 4, 5 anos isso não seja uma coisa constante, não é? Que consigamos, no fundo, sentir que estamos em evolução nesse sentido e que, ok, este Natal é como é, mas vou tomar a decisão de trabalhar em mim para que no próximo Natal, nas próximas férias de verão, na próxima Páscoa, eu sinta que estou um bocadinho em evolução e à medida que o tempo vai passando, estou cada vez mais próximo de um ponto em que a comida é só comida que está em cima da mesa, em que eu como o que quero comer e que como, e é um pensamento que desapareceu, já não está mais lá. E quando nos lembramos da comida, não é para nos lembrarmos de quantas calorias comemos, mas de que, ai, tão bom que estava o bacalhau, ai, tão bom que estava aquela sobremesa, para nos recordarmos numa perspectiva positiva e não numa perspectiva de as calorias que eu comi ou quão mal eu me senti. Exatamente, exatamente. E queria também deixar uma mensagem final que é, eu vejo isso literalmente todas as semanas. A transformação é possível. Eu vejo isso acontecer consistentemente. Quando eu me refiro a transformação, eu refiro-me a uma pessoa passar do ponto A para o ponto B. O ponto A de uma pessoa, como eu identifiquei há bocado, que está completamente num ciclo de restrição, exagero, a sensação de culpa muito, muito intensificada, completamente aprisionado ou aprisionada, porque a comida passou a ser o centro da sua vida. É totalmente possível passarmos para um ponto B, um ponto em que temos liberdade alimentar, em que conseguimos responsabilizar-nos pela nossa própria vida. Não é autoculpabilizar-nos, é responsabilizar-nos. Ou seja, eu perceber que agora sim, que agora eu consigo fazer melhores decisões alimentares, não baseados na culpa, mas baseados na responsabilidade
baseados na desconstrução de crenças que de alguma forma estavam a limitar-me na percepção daquilo que é uma alimentação saudável. Às vezes eu creio que uma alimentação saudável é apenas um conjunto de alimentos muito restritos e não, na verdade a alimentação saudável é algo muito mais amplo do que muitas das vezes achamos e que não está apenas relacionado com os nutrientes. Ou seja, é totalmente possível a transformação. Com trabalho continuado em nós, se acreditarmos no processo e se estivermos dispostos a viver o processo, eu vejo semanalmente que a transformação é totalmente possível. E é essa a mensagem que eu queria deixar neste Natal e de alguma forma é o último episódio do ano, né, de 2024. Então, queria dizer isso. A transformação é totalmente possível. E não se esqueçam que se quiserem iniciar o acompanhamento com a nossa equipa, que podem fazê-lo e agendar a vossa primeira consulta gratuita através do link que está na bio. Eu volto a dizer que já mencionei também no episódio anterior, mas nós vamos aumentar os preços em janeiro de 2025 e os preços só aumentam para novos clientes. Portanto, se queres ainda iniciar em janeiro com os preços de 2024, basta marcares a tua primeira consulta gratuita, depois nós entraremos em contacto contigo através do WhatsApp para confirmar a consulta e vemo-nos lá. E acho que era isso. Sim, é isso. Feliz Natal, Natal. sejam felizes e bora E lá provem bolo rei com um bocadinho de manteiga torrado, por favor. Façam-me esse favor. E é isso. Um beijinho e até à próxima.